Salve, salve, pessoal do ensino médio! Estamos aqui para mais uma aula de eletivas. E hoje nós temos uma pergunta para você. Como será o amanhã? E com vocês, como não poderia deixar de ser, a professora Andy. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer rever vocês. Eu sou a professora Andy, eu faço parte da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, que é parceira do Centro de Mídias de São Paulo, nesse programa que nós estamos chamando de Prosperar, que é um programa de eletiva de educação econômico-financeira. Então, sejam bem-vindos e vamos lá para a nossa última aula do programa. Hoje, como já anunciou o professor Anderson, o tema da nossa aula é como será o amanhã. Vamos lá, então, começar a conversar. Na verdade, a gente vai fazer um resgate. Vamos rememorar a nossa jornada até aqui, as 3 outras aulas que nós tivemos. Nós começamos o nosso programa trazendo o tema O Valor dos Seus Talentos. Vocês se recordam? Nós falamos sobre talentos e vocações, os objetivos do desenvolvimento sustentável e como nossos talentos entregam esses objetivos. Depois falamos sobre o que é trabalhar para alguém e trabalhar por conta própria, sobre benefícios e encargos trabalhistas e indicadores de sucesso. Afinal de contas, a primeira coisa quando a gente quer prosperar é fazer dinheiro, não é verdade? E para fazer dinheiro a gente tem que trabalhar. Então aqui nós trabalhamos com a questão dos talentos para entender de onde vem o nosso dinheiro, ok? Na segunda aula, nós abordamos o tema desejo, necessidade e vontade. Falamos um pouco sobre consumir e como as nossas escolhas de consumo impactam o nosso orçamento. Também falamos sobre os impactos do consumo no planeta. Lembra que conversamos sobre a pegada ecológica, sobre o custo do desperdício e o consumo consciente. Porque, afinal de contas, depois que a gente obtém o dinheiro por meio do trabalho, né, professor? Concordo. Aí nós vamos gastar o dinheiro. E a forma como a gente gasta o dinheiro é muito importante para a gente avaliar como a gente vai administrar, então, o nosso orçamento. E orçamento foi, então, o tema da terceira aula. Nós conversamos sobre as histórias que o dinheiro conta. E aí, trouxemos, então, a ideia de sermos detetives por um dia. Você se lembra desse dia? Lembro. Em que nós analisamos as contas de uma família para entender um pouco sobre o que é orçamento, o que são receitas, despesas fixas, variáveis, eventuais, fazer um diagnóstico financeiro e pensar em metas de economia. Não é verdade? Exatamente. E isso é super importante, porque não basta ganhar dinheiro, né, fazer dinheiro, gastar o dinheiro, nós precisamos saber controlar e administrar o nosso dinheiro. Aparentemente, está tudo certo, não precisamos falar de mais nada, não é verdade? Mas está faltando alguma coisa aqui. O que será que falta? O que falta, professor? E agora? O que falta? Tá, peraí. Então a gente falou sobre o valor dos talentos, falamos sobre o desejo e depois para onde esse dinheiro vai. O que fazer? O que fazer? O que será que falta? Falta dizer o seguinte: a gente precisa pensar no futuro, não é verdade? Isso. A gente recebe o dinheiro, a gente gasta, a gente administra, mas como é que a gente vai planejar os próximos anos? O que nós queremos fazer e realizar para o nosso futuro? Então, eu pergunto para você, professor, imagina um dia da sua vida daqui a 5 anos. 5 anos. Onde é que você está? Daqui a 5 anos, onde você quer estar? O que você quer estar fazendo? Eu pretendo estar aqui em São Paulo ainda. É? Eu acredito que sim. Dando aulas? Provavelmente sim, ou qualquer coisa relacionada a isso. Trabalhando com música? Por que não? Que Quem é a sabe, sua né? área, Quem né? sabe? Que você gosta, sua paixão, não é Isso. verdade? Como que você está se sentindo daqui a 5 anos? Você espera estar prosperando? Você já vai estar com o seu dinheirinho guardado, suas reservas? Como é que você quer estar? Já vou aproveitar e dizer que as aulas deram uma ajudada aqui, né, na minha vida financeira, né? Tem que colocar em prática, né? Que conquistas você pretende realizar daqui até 5 anos, financeiramente falando? Financeiramente,
Bom, eu acho que eu vou ter comprado alguns livros porque eu pretendo estar no mestrado, então eu vou ter que ter, Pronto. né? Percebe, gente? Aqui o convite para vocês é conversar um pouco com a sua turma, com o seu professor, com sua professora e com a sua família, por que não, sobre isso, sobre onde você pretende estar, o que você quer realizar. Porque, gente, sem metas, sem sonhos e sem objetivos, a gente vai vivendo um dia de cada vez. A gente só recebe o dinheiro e gasta o dinheiro, recebe o dinheiro e gasta o dinheiro, coloca na planilha, mas para que tudo isso? Se a gente não tiver um objetivo, uma meta para realizar, fica meio sem sentido, não é verdade? Pois é, exatamente. Então, por isso que a gente pergunta como será o amanhã. E o amanhã, na verdade, vai depender muito do que você vai fazer agora. As suas escolhas do presente vão construir o seu futuro, tá? Quando a gente pensa no amanhã, a gente constrói uma visão. A gente pensa, bom, eu quero estar no mestrado. O que eu preciso fazer hoje para estar no mestrado daqui a 5 anos? Ah, talvez eu tenha que aprender, por exemplo, uma língua estrangeira, porque no mestrado você tem que defender em português, inglês. Talvez eu precise guardar um dinheiro, porque para fazer o mestrado eu vou ter que pagar uma mensalidade. Preciso comprar uns livros, preciso estudar alguns autores. Enfim, eu tenho alguns passos para chegar até lá, certo? Isso se chama, gente, planejamento, tá? E é muito importante a gente pensar nisso na vida financeira, porque senão a gente não consegue realizar nossas conquistas, tá bom? E aí, o que acontece quando a gente fala de decisões? A gente tem decisões que a gente toma por impulso e algumas decisões a gente toma com bastante consciência, né? Qual é a diferença de fazer isso? Quando a gente toma decisões por impulso, por exemplo, e aqui eu trouxe um exemplo bem claro, né? Imagina você assim, não se preocupando nem um pouco com a qualidade daquilo que você se alimenta, né? Com o seu alimento, né? Então, a pessoa aqui só come hambúrguer e batata frita todos os dias. E não faz nenhuma atividade física, né? Então, ela se compensa hoje, ela resolve ter a satisfação imediata, né? Pensa assim, eu quero relaxar, eu quero descansar, e eu não vou ligar para a gordura que eu estou comendo, para o excesso de açúcar, eu não vou ligar para nada disso. Amanhã, ela vai ter uma frustração, e aqui eu trouxe essa imagem da pessoa com a pressão alta, por exemplo, tá? Então, quando eu me compenso hoje, ou seja, quando eu escolho por impulso hoje, no amanhã eu pago um preço, tá? Naturalmente assim. Por outro lado, aquela pessoa que realiza um esforço hoje de, por exemplo, equilibrar a alimentação, ter uma alimentação mais balanceada e também praticar esportes, praticar exercícios físicos, amanhã coloquei aqui a imagem, né, dos pés na água, a pessoa está tranquila, está com saúde, está bem, com qualidade de vida e tudo mais, tá, gente? Então, essa é a diferença da escolha por impulso e a escolha com consciência. É quando a gente olha não só para o hoje, mas também para o amanhã, para como nós queremos estar amanhã. Então, quando eu te pergunto como você quer estar amanhã, vai depender muito dos passos que você tomar hoje, das escolhas que você fizer hoje. E a gente deu exemplo aqui na vida, né, na saúde, que é um assunto do momento, mas na vida financeira é a mesma coisa. Então, se eu gasto hoje, né, penso em ter o prazer imediato, gasto hoje, amanhã eu posso estar nessa situação aqui, totalmente endividada, porque eu não medi as consequências do meu gasto hoje, tá? Agora, por outro lado, se eu resolvo poupar hoje, se eu resolvo guardar o meu dinheiro hoje, eu posso desfrutar amanhã, tá? Agora, será que eu devo, então, só poupar e não gastar nada hoje? Ou só gastar hoje e resolver, né, e deixar para o amanhã? O ideal, gente, é buscar o equilíbrio. É claro que a gente precisa também desfrutar o momento hoje, viver hoje também. Não é só deixar tudo para amanhã. Porém, se a gente faz o excesso em qualquer situação, não é legal.
tá? Porque a gente sempre vai pagar a conta de um lado ou de outro, tá bom? Então, o objetivo aqui é trazer a ideia desse equilíbrio, desse cuidado com o equilibrar o hoje e o amanhã. Outro dia, só para te dar um exemplo, professor, a minha filha, ela tem 13 anos, ela me pediu uma dica. Mãe, quando eu começar a receber dinheiro de adulto, que dica você vai me dar, né? Que ajuda você vai me dar, eu como educadora financeira, né? Para eu enriquecer, para eu prosperar, para eu cuidar bem do meu dinheiro. Eu falei, filha, eu só vou te dar uma dica hoje. Dica de bolso. Sabe a dica de bolso? É aquela que é bem simples, todo mundo entende e é bem facinho de realizar. Quer dizer, tem gente que tem mais dificuldade. Mas a dica de bolso que eu dei para ela foi a seguinte, filha, se você guardar 20% de tudo que você receber, e não precisa ser só quando chegar o dinheiro de adulto, não. Desde já. Se você receber R$5, guarda 1. R$50, guarda 10. R$100, guarda 20. R$1.000, guarda 200. Todo o dinheiro que você receber, você guarda 20% pensando no amanhã. Quando chegar na minha idade, né? Não vou dizer minha idade, mas certamente você vai ser milionária. Ela, sério, mãe, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Então, por que você não é milionária? Eu falei, porque eu só comecei há 10 anos atrás. Se eu tivesse começado com a sua idade, certamente hoje, por conta dos juros compostos, eu estaria numa situação muito melhor, gente. E é essa a mensagem da aula de hoje, é a gente falar sobre poupar e investir, tá bom? Algum comentário, professor, sobre isso? Não, que eu vou dar essa dica para minha filha também. Vou aproveitar favor, quantos aqui. anos tem a sua filha? Ela está com 9. 9 então, anos. Ó, olha, tem bem tempo, simples. né? E aí eu cheguei essa semana e falei, filha, ó, vou te dar aqui um dinheirinho, vamos ver se você coloca em prática aquilo que eu falei. Dei R$15 para ela, peraí, 1/5 de 15, 3. É isso mesmo, filha. Então eu posso gastar 12 e guardar 3? É isso aí. Então, gente, dica de bolso, guarde 20% de tudo que você ganhar desde já. Seja mesada, seja dinheiro do lanche, seja dinheiro de trabalho, tudo que você receber, qualquer bico que você fizer, guarde 20%. Com certeza, daqui a 20, 30 anos, você vai me agradecer por essa dica. Bom, então vamos ver o que é poupar e o que é investir. Quando a gente fala em poupar, professor, que ideias vêm à sua mente quando eu falo a palavra poupar? Poupar, eu penso exatamente na história, guardar um pedaço daquilo que eu ganho. Porque poupar não é tipo guardar tudo, né? Porque não tem como. Você tem obrigações no tempo atual, mas você pode também tentar guardar um pedaço daquilo que você ganha para transformar em algo maior no futuro. Perfeito. Poupar, ele traz a ideia de segurar o dinheiro, né? Tem muita gente que fala assim, aquela pessoa é bem segura, ela segura o dinheiro, ela guarda, né? Mas não é só isso. Economizar, quando a gente fala poupar energia, poupar água, poupar alimento, evitar o desperdício, a gente está falando de economizar, tá certo? Poupar também remete à ideia de deixar de gastar para não faltar adiante, né? Sabe aquela ideia? Eu vou poupar um pouquinho aqui, porque se acontecer algum imprevisto, né? Eu tenho algum recurso, né? Quando vier o inverno, aquela história da cigarra e da formiga, isso, sabe? Perfeito. Que a formiga guardava o alimento para um momento de necessidade. Isso tem tudo a ver com poupar, né? Outra coisa que geralmente a gente remete é fazer mais com menos, ser eficiente, né? Fazer o melhor que a gente puder com menos. Será que a gente está estamos poupando o nosso tempo? Quando você, por exemplo, vai estudar para uma prova, você se concentra naquele estudo ou você fica disperso, mexendo no celular, respondendo no WhatsApp? Você poupa bem o seu tempo quando você está estudando, por exemplo? Você consegue estudar mais com menos tempo, sendo mais eficiente, otimizando o seu recurso? Isso tem tudo a ver com poupar, tá certo? Outra coisa que tem a ver com poupar é priorizar, dar prioridade para aquilo que é realmente importante. Porque, senão, você pega o seu recurso,
que já é escasso, já é limitado, né? O pouco dinheiro que às vezes a gente tem, o pouco tempo que a gente tem, e a gente quer fazer tudo com aquilo. Se a gente não prioriza, a gente não consegue poupar, tá certo, gente? Então, esses são sinônimos de poupar, tá? Outra coisa, fazer escolhas eficientes. A gente já falou um pouco sobre isso, tá? E juntar dinheiro também. Bom, qual que é a nossa lógica tradicional quando a gente fala de ganhar dinheiro e poupar? Geralmente, quando a gente começa a trabalhar, e os professores, né, nossos colegas aí vão entender do que eu estou falando, a gente recebe as nossas receitas. Dinheiro que entra do nosso salário, das coisas que a gente vende, trabalhos, etc. Aí, no mês, a gente gasta com as nossas despesas, nossos gastos, nossas compras, as contas que a gente paga, a fatura do cartão de crédito, né, o aluguel, condomínio, água, luz, né, etc. Supermercado e tudo mais. E aí, o que a gente faz? Aquilo que sobra, quando sobra, se sobra, a gente poupa para os nossos sonhos e para os nossos sustos, tá? Por isso tem duas carinhas aqui, certo? Essa é a lógica tradicional. 99% das pessoas fazem isso. Agora vem a dica. O que o poupador faz? A lógica do poupador é outra. O poupador, ele também recebe as receitas, como qualquer um, porém, ele inverte a equação. Em vez dele sair gastando, primeiro ele pega uma parte e poupa. Sabe aquele 1/5 que a gente falou? Sim, então. Sabe aqueles 20%? Ele já reserva para os sustos e para os sonhos, certo? E o que sobra, ele faz o padrão de vida dele encaixar nessa sobra. Então, ele consegue gastar, de fato, com aquilo que sobra. E aí, essa poupança sempre será... sempre será garantida, tá? Vou colocar aqui a canetinha, pronto. Essa poupança aqui sempre será garantida. Por quê? Porque o poupador não vai gastar enquanto ele não tiver poupado. Uma maneira bem legal de fazer isso se chama poupança automática. É um recurso que os bancos têm e que você, ao receber o seu salário, a sua renda ou qualquer entrada de dinheiro, você pode programar com o banco para que ele, naquela data do mês, reserve um pedaço do dinheiro e jogue lá, né? Transfira para uma poupança, para uma aplicação, e todo mês, automaticamente, esse dinheiro será poupado. Dessa forma, você não vai ter esforço nenhum para guardar o seu dinheiro, para juntar o seu dinheiro. Beleza? Tranquilo? Senão a gente poupa o que sobra. E é o contrário, né? Exatamente. O certo você esperar gastar o que sobrar para poupar, você não poupa. Entendeu? Então, não espere sobrar para poupar. Poupe antes. Recebeu o dinheiro, já separa. Se for dinheiro vivo, separa num cofrinho, não tem problema. Pega aquela parte, guarda no cofrinho e o resto gasta. E aquilo que você guardou no cofrinho, você, quando juntar um valor, a partir de R$30 você já pode poupar, por exemplo, no Tesouro Direto. Isso, verdade. Que é o investimento ligado ao governo federal, que você tem aí títulos públicos e tem uma boa rentabilidade, melhor até do que a poupança. E também a poupança, se você achar bom, achar interessante, o importante é você poupar, tá? Por que a gente fala tanto de poupar? Porque a gente precisa poupar hoje para não ter que se poupar amanhã. Estamos falando do amanhã, certo? Então, como é que é nosso ciclo de vida? No começo da nossa vida, os pais, eles bancam os nossos gastos. Do 0 até aproximadamente 20 anos de idade, a gente tem gastos, né? Desde que a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já começa a gastar. E os pais estão bancando aqui.
A partir lá para os 20 anos, a gente começa a trabalhar, um pouco antes, um pouco depois, não importa. E aí, gente, essa linha roxa aqui é a nossa renda. A gente começa a fazer o dinheiro, né? E o dinheiro vai se acumulando, né? Nós vamos trabalhando e recebendo dinheiro. E a linha preta aqui são os nossos gastos, tá? Então, a gente começa a fazer dinheiro. O ideal é que, em algum momento da nossa vida, a nossa entrada de dinheiro ultrapasse a nossa saída de dinheiro. E aí a gente consegue ter uma reserva, uma poupança. Ao longo dos 20 até os 65 anos, mais ou menos, que é quando a gente vai, geralmente, se aposentar. Se eu conseguir guardar uma reserva aqui nessa fase, quando eu me aposentar, que a minha renda começar a cair, e os meus gastos continuarem mais ou menos grandes, a minha poupança é que vai bancar os meus gastos lá na frente. Se eu não fizer esse exercício aqui, ao longo do meu período de vida ativa, de trabalho, eu posso ter problemas lá na frente. A gente sabe que cada vez mais a gente está se aposentando mais tarde, né? Sim. Pensa numa pessoa que você conhece que é aposentada. Você conhece pessoas aposentadas, Sim, Anderson? sim. Vou te dar 3 opções de como elas estão hoje, tá? Das 3, uma. Ou elas tiveram que reduzir o padrão de vida para poder encaixar na aposentadoria, não é verdade? Porque a aposentadoria ela cai, é uma renda que cai, tá aqui. Ou elas tiveram que continuar trabalhando, não puderam parar de trabalhar, estão acumulando aí a previdência, né, a aposentadoria, com algum trabalho, né? Ou elas estão precisando de ajuda de filhos e netos para poder bancar as contas. Estou certa ou estou errada? Sim, é por aí, gente? Tem pessoas que estão aí nas 3 categorias. Olha, 95% dos aposentados hoje estão em situação dessa forma. Apenas quem realmente se programou e fez uma reserva ao longo da vida é que chega na aposentadoria e está mais ou menos tranquilo e não precisa complementar a renda com outras formas de trabalho. Então, se você quer se aposentar tranquilo ou tranquila, ou se você quer ter a sua liberdade financeira, a minha dica é poupe hoje para não ter que se poupar amanhã. Senão, amanhã você vai ter que se poupar da sua qualidade de vida. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que viver de uma forma muito regrada, muito restrita, para poder caber dentro do seu orçamento. Beleza, pessoal? Bom, quais são os comportamentos, então, de um bom poupador ou de uma boa poupadora? A pessoa que poupa, ela tem autocontrole, porque é comportamento. Tudo isso aqui que a gente está falando é comportamental. Quem não tem autocontrole dificilmente consegue poupar. Por quê? Porque a vida é cheia de estímulos, né? A gente é estimulado o tempo todo a fazer compras, compre isso, compre aquilo, coma isso, coma aquilo, faça isso. Você precisa ter um modelo do celular novo agora, aquele tênis da moda e tudo mais. Então, para abrir mão dessas coisas e poder poupar um pouquinho de dinheiro, você precisa ter autocontrole. Então, se você não tem autocontrole, precisa treinar isso, tá? Então, eu vou deixar de comprar hoje, por exemplo. Só hoje eu vou deixar de comprar, sabe? Outra coisa que o poupador tem é disciplina. Por quê? Porque a gente acha que guardar 1, 2, 5 reais, 10 reais não vai fazer diferença. Mas a grande sacada é, se você guarda um pouquinho, disciplinadamente, religiosamente, todo mês, toda semana, todos os anos, essa disciplina é que vai fazer você gerar dinheiro no futuro, tá? Outra coisa que um poupador tem e que muita gente não tem é foco. Foco em objetivo e prioridades, né? Eu tenho o objetivo de fazer o mestrado, eu tenho o objetivo de viajar para a Disney, eu tenho o objetivo de comprar meu carro, de comprar minha casa. Se você não focar no seu objetivo, provavelmente você vai
dispersar o Sim. seu recurso e vai perder essa oportunidade. Outra coisa que um poupador faz muito bem, é postergar gratificações, tá? Por quê? Porque, geralmente, a gente tem essa tendência a querer se dar bem no momento, né? Querer um prazer imediato. E quando eu sou uma poupadora, eu abro mão desse prazer imediato justamente para ter algo melhor lá no futuro, tá? Então, essa é uma habilidade de um poupador. E a outra coisa que o poupador tem, gente, é paciência. É muito importante isso. Porque não é para hoje, não é agora, não é no momento presente que você vai conseguir realizar suas conquistas. É a partir de um tempo, né? Aquela história de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, ter paciência é fundamental para ser um bom ou uma boa poupadora, tá bom, pessoal? Bom, então, vai treinando aí seus comportamentos de poupador. Agora, falamos sobre poupar, falta falar sobre investir. E aí, que ideias, professor Anderson, vem à sua mente quando a gente fala em investir? É diferente de poupar. Vê uma palavra que às vezes dá medo nas pessoas. Juros. Juros. Mas quando você está falando de investimento, os juros estão a seu favor, né? Isso, os juros bons. Juros bons, é receber juros. Isso. Quando a gente deve, pessoal, a gente paga juros. E quando a gente investe, a gente recebe juros. O que mais que vem à sua mente quando você fala em investir? Investir, futuro, a palavra futuro, né? Legal, não tem como. legal. É como se estivesse plantando uma semente, não é? Você que planta alguma coisa hoje para ver ela crescer amanhã, não é isso? Isso. O que mais? Exatamente. Mais alguma ideia? Vamos ver, juros, futuro e sonhos, né? Sonhos, né? Tem que colocar o sonho em prática. Perfeito. Então, gente, investir é diferente de poupar, por quê? Investir implica em assumir riscos. Toda vez que eu invisto, eu estou pensando em implantar algo hoje e esperando receber algo amanhã. Quando você falou futuro. Só que o futuro ele é incerto. A gente não tem certeza sobre o futuro. Então, a gente, na verdade, faz uma aposta, né? Todo investimento ele tem um quê de apostar, de assumir um risco visando algo futuro. É algo incerto, você não tem garantia. Se você guarda o dinheiro no colchão, você tem certeza de que aquele dinheiro vai estar ali, né? Agora, se você resolve investir, você não tem muita certeza de como vai ser aquele retorno, mas você aposta, você confia, você acredita que o retorno vai ser bom, tá certo? Outra coisa que investir está muito relacionado é multiplicar. Né? Eu tenho algo hoje e eu quero investir para multiplicar o retorno amanhã, tá certo? Aplicar um recurso agora para obter um retorno adiante, tem tudo a ver com investir. É diferente de economizar, de juntar, tá? Pensar a longo prazo, investir, quando a gente investe, a gente está olhando para o futuro, como você falou. Não adianta eu investir hoje querendo ter um retorno imediato amanhã. Sim. Amanhã, literalmente, né? Tipo, hoje é segunda-feira e na terça-feira eu já quero ter o meu retorno. Não. Geralmente eu invisto pensando num prazo um pouquinho mais adiante. Também penso em lucrar, né? Investidor, o empreendedor, ele investe naquele negócio pensando em obter um lucro, pensando em ter um retorno, não é verdade? Então, tem tudo a ver com investir. E é empreender, tá certo? Então, vejam que tem diferença entre o conceito de poupar, economizar, juntar e o conceito de investir. Porém, você só pode começar a investir se você tiver feito a lição de casa de poupar. Porque, senão, você vai investir o quê? Você tem que ter poupado algum dinheiro para poder investir, seja no seu negócio, seja numa aplicação, num investimento financeiro. Investir envolve, inicialmente, você aprender a poupar. Tá bom, pessoal? Bom, outra coisa que turbinar as economias, né? Eu já sou um poupador, já economizo meu dinheirinho, agora eu quero fazer isso girar, multiplicar esse recurso, turbinar esse recurso. Então, isso tem tudo a ver com investir.
Bom, tipos de investimentos. Aqui, gente, eu posso empreender, posso ser empreendedor, posso empreender num negócio, numa profissão, né? Eu posso investir num imóvel, né? Juntar um dinheiro, comprar um imóvel, depois vender ou alugar, certo? E ter uma renda com aquele imóvel. Eu posso investir em educação, em conhecimento, em formação, é um tipo de investimento. E eu posso também investir em investimentos financeiros, aplicações financeiras. Tudo isso, gente, é investimento, tá? Investimento não é só finanças. Então, toda vez que eu aplico algum recurso, seja meu tempo, minha dedicação, meu dinheiro, meus sonhos em algo para obter algo adiante, eu estou fazendo um investimento, tá bom? Agora vamos entender os juros, né? Que o professor falou. Por quê? Quando a gente escolhe um investimento financeiro, geralmente a gente está buscando o quê? Um retorno financeiro, certo? E esse retorno vem em forma de juros. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu aplico um capital de R$100 por 4 meses, tá? Com um retorno de 1% ao mês. Ah, bons tempos esses, hein? Hoje em dia, a gente tem um retorno de 2% ao ano. Mas eu precisava trazer um exemplo simples para você. Já foi assim, viu, gente? Lá atrás já tivemos 1% ao mês. Hoje em dia, para você obter 12% ao ano, você precisa investir em coisas diferentes. Mas vamos lá, para dar um exemplo. Então, no mês 1, eu apliquei R$100 e eu tive 1% de juros. Então, eu obtive 1% é igual a R$1. De 100, né, é igual a R$1. O que eu vou ter no final desse mês? R$101. O capital 100 mais R$1 de juros, que vai me dar R$101, tá? No mês seguinte, gente, é a explicação dos juros compostos. Eu começo com um capital de R$101, que é o capital que eu terminei o mês anterior, certo? E aí, eu vou receber 1% sobre R$101, que é R$1,01. Somando esse R$1 mais o 101 aqui, eu vou ter um capital total de 102,01. E assim por diante. Eu começo o terceiro mês com 102,01, mais 1%, que dá 1,02, eu vou ter 103,03. E no quarto mês, eu começo com 103,03, mais 1%, que dá 1,03, 104,06. Então, gente, eu investi R$100 no primeiro mês e tive um retorno total, após 4 meses, de R$4,06, tá? Sobre o capital inicial de R$100, certo? Isso é o juros sobre juros. Agora, vamos pensar num outro exemplo. Imagine que eu invisto mais R$100 todos os meses. Então, eu investi R$100 no primeiro mês, tive 1% de juros, R$1, fiquei com 101. No segundo mês, eu começo com 101, só que eu aplico mais 100. Agora, eu já tenho 201. 1% de 201, 2,01. Então, somando isso com 201, eu vou ter 203,01. No terceiro mês, eu começo com 203,01, mas eu coloco mais 100. Eu vou ter 303,01. 1% é 3,03. Então, eu chego a 306,04. E aí, eu somo mais 100. E assim por diante. Somando com 306,04, eu tenho 4,06. Então, somando isso, eu tenho R$410. Nesse caso, eu investi 400 e tive um retorno de R$10,10. R$10,10, tá? Então, gente, só para entender essa equação do juros sobre juros. Para vocês terem uma ideia, o milagre da multiplicação funciona assim. Vejam esse gráfico que interessante. Se você reservar R$100 por mês, tá?
você pode acumular, considerando juros de 4% ao ano, tá? Em 10 anos, o seu esforço, ou seja, o seu trabalho, foi suficiente para guardar R$ 12.000. Mas você conseguiu obter R$ 2,8 mil só de juros. Ou seja, você não trabalhou, aqui foi o seu dinheiro trabalhando para você, tá? Ou seja, você somou R$ 14.800. Em 15 anos, o seu esforço juntou 18.000. E mais, conseguiu acumular R$ 6,6 mil de juros, ou seja, totalizando 24.600. Em 20 anos, o seu esforço acumulou 24.000, mas só de juros você obteve 12,6 mil, 36.600. Em 25 anos, o seu esforço acumulou 30.000, mas os juros dobraram aqui. Perceba como que é a questão dos juros sobre juros. O seu esforço aqui, juntando os R$ 100 por mês, teve um crescimento linear, 6.000 a cada 5 anos. 12 para 18, para 24, para 30. Porém, os juros que você obteve tiveram um crescimento exponencial, de 2 para 6. Então, aqui triplicou, aqui duplicou e aqui duplicou, tá vendo? Então, você, na verdade, está fazendo uma linha que ela vai fazendo assim, certo? Então, o objetivo, gente, é lembrar o valor do tempo. Quanto mais tempo você aplica o seu dinheiro e conta com esse efeito multiplicador dos juros sobre juros, mais você vai ter a sua prosperidade. Aqui é o valor principal, o seu esforço. E aqui é o quanto você recebe do dinheiro sendo aplicado. Percebe? Que beleza. Faz Dá sentido? para começar hoje já. Já era para ter começado, Isso. professor, mas se não começou, não tem problema, começa agora. Hoje. Tá? Começa agora porque vale a pena. Ok, gente? O que mais? Por que não está passando aqui? Vamos passar por aqui, assim. Para a gente ir finalizando, os comportamentos, então, do investidor. O investidor, gente, ele precisa analisar cenários. Por quê? Ele tem que considerar que o risco que ele vai correr, ele pode ter tanto um cenário otimista, tipo, pode dar tudo certo. Eu investi na Bolsa de Valores em janeiro de 2020. Meu cenário otimista era maravilhoso. Porém, eu tenho que considerar que pode ter um cenário pessimista. Eu não sabia que teria uma pandemia mundial, certo? Então, um investidor tem que considerar a opção otimista, realista e pessimista, certo? Ele não pode só basear num pensamento positivo. Ele tem que considerar que, se tudo der errado, ele pode perder dinheiro aqui, porque ele está assumindo risco. Ousadia para assumir esses riscos. Criatividade para inovar, para ter jogo de cintura, para pensar fora da caixa. Negociação. Bom investidor negocia. Pechincha. Ele quer ter a capacidade de fazer mais com menos. Determinação. Ah, meu negócio não deu certo, eu vou desistir? De jeito nenhum. Eu vou seguir adiante, porque eu sou investidor. Timing. Tem que pensar no timing das coisas. Investir de forma qualificada. E diversificar, que significa não colocar todos os ovos na mesma cesta. Gente, e se você quiser prosperar, recado final, melhor coisa para você investir é você mesmo. Descubra seus talentos, faça aquilo que você ama, defina bem os seus sonhos, objetivos e suas metas. Faça escolhas responsáveis com os recursos do planeta, gerencie suas contas, poupe um pouco desde já e invista com consciência, pensando sempre no amanhã, tá bom? E estude sempre, porque conhecimento é um investimento com retorno garantido, pessoal. Então, para a gente recapitular, o que a gente viu nessa aula? Nosso futuro depende das escolhas que fazemos no presente. Escolhas por impulso
podem satisfazer o presente, mas podem causar gastos no futuro. Pense com consciência. Poupar e investir são conceitos diferentes. Poupar envolve guardar, economizar, reservar, investir envolve correr riscos, multiplicar e turbinar suas economias. Juros são bons para o investidor e são péssimos para o devedor. Então, melhor coisa é usar os juros a seu favor. Olha, até rimou, gente. Então, é isso. Quero agradecer a vocês por estarem juntos com a gente ao longo dessa jornada. Espero que tenha tido valor para vocês. Pedir que vocês avaliem a nossa aula no QR Code e acompanhem nossas redes sociais. Queremos agradecer em nome da Febraban. Muito obrigada e até breve, até o futuro. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença. Nos vemos aí.